Olá! Como saber a hora certa de trocar o substrato das nossas plantas? Neste vídeo você vai aprender direitinho se a sua planta está na hora de trocar o substrato ou não. Então são vários itens que vocês seguem direitinho, vocês vão saber a hora de trocar o substrato. Primeira coisa, todas as plantas que estão em vaso precisam ser replantadas? Sim, todas as plantas sem exceção. Se você não fizer o replantio, uma hora ela vai ficar feia. Fora que planta sem um substrato legal fica muito propensa a pragas, a doenças. Às vezes as plantas de vocês estão doentes, dando muita praga, falta de trocar o substrato. Mas vamos avaliar aqui algumas coisas. Todas as plantas precisam. Por quê? Porque lá na natureza, o jardim, os vasos, a gente tem em casa imitando a natureza. Então, lá na natureza não tem vaso lá, não tem nenhuma planta que nasceu em vaso. Isso a gente faz em casa, isso é um confinamento. Então as plantas ficam totalmente dependentes da gente. E o substrato e o vaso é a casa dela, é o início para que tudo dê certo. Como que eu vou saber? Primeiro ponto, se eu tenho tanto uma horta em vaso, uma jardineira com salsinha e cebolinha, tanto uma frutífera, por exemplo, um kumquat, uma laranja, um limão, um morango, como uma planta de flor, como esse gerânio, anturis, patifila, as orquídeas, como as plantas verdes, pode ser uma begônia que tem essa folhagem que não é verde, mas pode ser uma jiboia, um filodendro. Então, todas as plantas que são colocadas em vaso, uma hora precisa de replantio. Quando? Primeiro, o mais fácil de vocês observarem, quando a planta não tem brotação nova. Então eu observo essa begônia minha aqui, olha aqui, tem brotos novos, sempre ela está crescendo, então está legal o substrato. Mas não é só o substrato, às vezes o substrato está novo, mas é o problema com a luz, ou com a rega, ou com a adubação. Então não está saindo broto, mas a luz tá legal, sempre foi, tá legal, a adubação a mesma, tá legal, a rega tá legal. Mas ela agora, faço tudo e não dá certo, troca ela de substrato. Uma planta de flor não está florindo. Então, esse gerânio aqui, eu fiz a muda, ele está florindo, ótimo. Ai, tem tanto tempo que a minha orquídea não floresce, eu tenho até um dendróbio aqui, eu plantei ele muda, rapidinho já floresceu. Ai, a minha orquídea não floresce. Ou então, eu tenho uma fruta, como eu falei, que não frutifica. Se eu não estou tendo uma resposta, minha samambaia não fica nessa samambaia bonita, longa, tá feia. Então, e tudo, os outros pontos tá tudo certo. Então, é hora de fazer o replantio. Primeiro ponto. Segundo, Ana, eu comprei uma orquídea, eu comprei uma planta, eu tenho que trocar o substrato, fazer o replantio? Isso depende. Se a sua planta, chegou uma planta aqui esses dias aqui em casa, e eu vi que eu estava tendo que regar muito, porque o substrato do produtor, o produtor rega todo dia, a adubação é homeopática, é todo dia, então o substrato dele é muito aerado, às vezes pobre em matéria orgânica. É fácil para o produtor que tem aquele manejo diário que a gente não tem em casa. Então ela estava me dando um trabalho, muita rega. Então assim, passou uma semana, eu já troquei de substrato. Então quando você compra e você está vendo que a planta está sentindo com aquele substrato, troca para o substrato que você tem costume. Uma outra ocasião, você compra a planta, você percebe que pode ter algum problema de praga ou de doença, tem gente que faz isso. Toda planta troca o substrato para questão de segurança, para um substrato seu que você confia. E um terceiro ponto, quando você compra. Eu comprei orquídea e o meu substrato é só macadâmia, o meu substrato é só pedra brita. Então o que acontece com as minhas orquídeas? Elas chegam, eu espero a floração acabar, porque eu gosto de aproveitar a flor, e imediatamente eu troco, principalmente cimbídio. Vocês já observaram? Cimbídio vem só a raiz, depois não floresce de jeito nenhum. Assim que acaba a flor, eu já troco de substrato. Uma coisa muito importante é você trocar para o substrato próprio da planta. Vamos pegar o exemplo do cimbídio.
Nossa, a Ana falou que a raiz, vem só raiz no vaso simbídio, que é bom eu trocar rápido, assim que acabar a floração. Vou colocar em brita o simbídio? Não. Vou colocar em casca de pinos? Não. Por quê? O simbídio, assim como a orquídea bambu, a sapatinho e outras mais, vou pôr a foto aqui para vocês, é uma terrícola. E a terrícola não é legal a gente colocar esse tipo de substrato. O substrato legal para um simbídio, para essas orquídeas da foto, terrícolas, seria metade de um humus de minhoca, um excelente humus de minhoca, e metade de perlita ou areia grossa de construção. Então não adianta você só fazer o replantio, mas você não usar um substrato adequado para aquela planta. 90% das minhas plantas eu uso o Terral Plantio Pro, excelente substrato, mas não uso em orquídea, não uso em cacto suculenta. Já o cacto suculenta eu uso Pro para cacto suculenta. Então assim, você precisa trocar o substrato, mas saber o que aquela planta gosta para você fazer a troca. Por quê? Ana, por que eu tenho que ter cuidado com esse replantio? Porque replantio é uma coisa drástica que você faz. É tipo uma cirurgia num ser humano, num animal. Então você vai mexer muito com a planta. Então você deve ter esse cuidado de colocar já definitivo um substrato legal. Uma planta, para vocês terem uma referência, não pode ficar 3, 4 anos sem trocar. O que acontece com o substrato? Aqui tem nutriente, tem tudo para a planta, o alimento para ela. Você vai regando aquilo, vai lavando e geralmente o substrato vai ficar compactado. Então por isso que a gente tem que fazer, porque ali não tem nutriente e as raízes, que são os pelos absorventes que absorvem o nutriente, a água que você está colocando, ficam ali, não ficam bons com o substrato velho. Então por isso que você sempre tem que estar trocando o substrato. No terceiro ponto, nós falamos, primeiro, que a planta não responde, não está brotando em florindo. Segundo, nós falamos na compra. E um terceiro ponto, nossa, esse gerânio meu estava tão bonito, a luz está legal, a água, o substrato é legal, mas o que será? Às vezes é o quê? O substrato lá dentro que está com algum fungo, algum problema que você não está vendo a olho nu. Então você desenvasa e troca aquilo tudo. Então, no caso de desconfiança de alguma praga ou doença no substrato, você faz o replantio. Qual horário? Você pode fazer o replantio ou de manhã ou de tardezinha, nos dias quentes. Evite horas quentes do dia para fazer replantio. E atenção, olha que dica legal. Toda vez que você for fazer um replantio, você rega bastante. A planta tem que estar bem molhada para as raízes não ficarem quebradiças. A gente não está falando que o substrato é importante, mas vocês sabem por quê? Porque a parte principal da planta é a raiz. Se você tiver raiz ali, muitas raízes, com os pelos absorventes, que é os fininhos, que absorvem a água e nutriente, a planta, folha, pseudobulbo, flor vai estar legal. Então, a gente tem que primar muito para a saúde das raízes. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sempre ter um substrato ideal e regar bastante antes de qualquer replantio. Após o replantio, substrato seco, a gente vai regar muito também, para que molhe o substrato todo e que a planta vá ali já incorporando as raízes com o substrato. Já aproveita, já curte aqui o vídeo, é importante para mim. Deixe nos comentários aí a sua dúvida, não fica com dúvida. Eu tiro dúvidas também lá no direct do meu Instagram. Nos stories eu ensino muito também sobre substrato, rega, me acompanha lá no stories do Instagram, vocês vão aprender muito sobre planta. Se inscreva, ative o sininho. Assim que eu colocar vídeo novo, estou colocando todo domingo às 18 horas, você vem correndo assistir. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui. Eu tenho um curso, Plantas e Jardinagem, o link está aqui abaixo. Agora que vem um ponto chave. Qual substrato legal para cada planta? Eu falei esses substratos, né, que a gente compra eles, mas tem os substratos que a gente faz em casa. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui o card e vou deixar um link aqui na descrição abaixo, o link do vídeo, se você quiser fazer o seu próprio substrato. Gratidão por ter visto esse vídeo até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.